para mais uma aula de geografia, não é? Continuação do conteúdo que vocês já iniciaram, tá? Bom, pega aí o livro também para ir acompanhando comigo. Nós já estamos na página 226 do livro 2, né? Nós já iniciamos falando sobre a estrutura da atmosfera, né? Suas camadas. E no finalzinho da aula passada, a gente falou sobre clima e tempo, né? Hoje nós vamos falar sobre os elementos e fatores que vão influenciar aí no clima, tá? E no tempo. Agora também você precisa relembrar o que a gente viu, né? Qual seria, no caso aí, a diferença de tempo e clima, né? Tempo aí vai ser o estado momentâneo, né? Que vai mudar rápido, né? Dessas características atmosféricas. Então, o tempo ele pode mudar de um dia para o outro ou de questão de horas. Então, a gente percebe, olha, amanheceu ensolarado, só que aí passou umas 3 horas e começou de repente a chover, ou seja, foi o tempo que mudou. Já o clima é diferente, né? Vai ser aí uma média de 30 anos em que vai se observar as características atmosféricas de determinado lugar. Para falar de elementos, né, e fatores aí do clima, né, do tempo, a gente precisa ver o seguinte, que os elementos, ele é composto, no caso, pela temperatura, pela pressão atmosférica, umidade do ar, ventos, nebulosidade e precipitação. Os fatores, né, quem compõe são a latitude, altitude, correntes marítimas, continentalidade e maritimidade, formas de relevo e fatores humanos. Então, professora, qual vai ser a diferença de elementos e de fatores? Os elementos são eles que irão indicar o tempo, né? Que vão fazer a indicação aí do clima, né? Do clima e do tempo. Já os fatores são aqueles que vão influenciar no clima, tá? Ele vai influenciar. Então, um exerce a influência e o outro vai indicar. Agora a gente vai conhecer cada um. Os elementos climáticos, né? Inicialmente a gente vai observar a temperatura. Temperatura nada mais é do que aí o calor, não é, que há no ar. Esse calor, não é, ele vai aí ser absorvido, né, através da radiação solar, onde a Terra absorve essa energia e devolve para o ar. A temperatura, ela pode ser mínima ou máxima, não é? E também aí vai ser também influenciada pela latitude, altitude, continentalidade e maritimidade. Vai influenciar a temperatura de determinado lugar. Aqui a gente tem a imagem das zonas, não é, climáticas, não é? Essas zonas, né, elas são aí divididas de acordo com a radiação solar. Vocês já sabem que a Terra ela fica um pouco inclinada. Então, ó, essa parte aqui do meio, né, no caso, na linha do Equador, é que vai receber mais radiação solar. Então, ela vai ser, ó, a zona tropical e ela vai ser, no caso, a zona mais quente, né? Porque vocês já sabem, que nós já vimos em uma aula, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente a região. Quanto mais distante, né? Quanto mais ela se distancia, mais fria ela vai se tornar. Então, a gente vai ter a zona tropical, tanto aí no hemisfério norte como no hemisfério sul, a zona temperada do norte, a zona temperada do sul e a zona polar do norte e a zona polar do sul, ok? Então, isso aí influenciado pela temperatura. Outra aí elemento climático vai ser a pressão atmosférica, não é? Que nada mais é do que aí a densidade e o peso que o ar vai exercer sobre a superfície terrestre. Ele aí vai ser também influenciado, esse elemento, pela altitude. Então, o que seria primeiro aí a altitude? A altitude é a diferença vertical, analisando pelo nível do mar, tá? Então, ó, se eu tenho um terreno que ele é abaixo do nível do mar, ó, começa a linha aqui, ó. Então, esse terreno é abaixo do nível do mar, eu digo que a altitude dele é baixa, né? Se ele é acima, a altitude dele vai aumentar. Aqui, em relação à pressão atmosférica, o que é que a gente observa? Ó? Lugares, ó, com alta altitude, a pressão atmosférica vai ser menor, tá? Então, altitude
maior, altitude alta, eu vou ter uma pressão atmosférica menor. Já os lugares com a altitude menor vai ser ao contrário, a pressão atmosférica vai ser muito maior, tá? Então a pressão atmosférica vai ser aí o peso do ar que vai exercer sobre a superfície terrestre. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior vai ser a pressão atmosférica exercida, tá? E aí agora a gente vai falar sobre a umidade do ar, né? Que é a quantidade de vapor de água que há no ar. Bom, como aqui, ó, a gente acabou de falar, né? Aí através dele eu tenho a formação de nuvens, que aí eu tenho, geada, nevoeiro e orvalho, tá? Bom, a precipitação, né? Que aí vai vir através da formação das nuvens, ela pode ocorrer de forma líquida, no caso aí a chuva, ou sólida, granizo e neve. E por falar em chuva, a gente vai ver agora os tipos de chuva, né? Os principais tipos. Acompanha aí na página 228. Então eu tenho as chuvas frontais, chuvas convectivas e chuvas orográficas, né? Qual é a diferença das três? Bom, as chuvas frontais são chuvas aí de longa duração e ela ocorre, né, quando aí o encontro de duas massas de ar diferentes. Então, quando eu tenho o encontro de uma massa de ar fria e de uma massa de ar quente, vai ocorrer as chuvas frontais e ela vai ter aí um período de maior duração. As chuvas convectivas, ela já é mais curta, né? Não é de longa duração. E ela ocorre quando as massas de ar quente, são elevadas. Tá vendo aqui a setinha, essa massa de ar está sendo elevada, então eu vou ter chuva convectiva. E as chuvas orográficas, o que é que são, né? Bom, é fácil também. As chuvas orográficas é quando aí as massas de ar quente e úmida, elas vão encontrar um obstáculo. No caso aí, quais são os obstáculos? Ela vai encontrar, como aqui, ou uma serra ou uma montanha, e aí ela precisa ficar mais leve, então aí vai ocorrer a chuva para que a nuvem consiga superar esse obstáculo, tá? Isso aí são os tipos de chuvas, os principais. Continuando, a gente vai falar sobre os fatores climáticos, né? Os fatores climáticos são a latitude, a altitude, né, e formas de relevo, maritimidade e continentalidade e as correntes marítimas. Primeiro, latitude. Novamente, nós já vimos, né? A latitude ela vai ser tanto um elemento como um fator climático. O que é que vai ocorrer aí? Vocês já sabem, né? Que a latitude, né, vai ser aí a diferença entre as linhas, né, aí que vai dividir a Terra. Nós temos a linha principal, que vai ser a linha do Equador, ou seja, vai ser a distância entre os paralelos, tá? E aí a latitude vai de 0 graus até 90 graus norte e também vai de 0 graus até 90 graus sul, tá? Então você já sabe, quando a latitude, né, que começa aí em 0 graus, que vai iniciar da linha do Equador, como é que ela aumenta, no caso, quando ela vai se distanciar da linha do Equador. Então, olha só, quanto mais próximo à linha do Equador, voltando novamente, mais quente, não é, será o lugar. Quanto mais distante, ou seja, quanto maior a latitude, que a latitude vai aumentando, mais frio será esse lugar. Então, os polos, por exemplo, né, são localizados em lugares de alta latitude, são mais frios, né? Se a latitude ela for menor, o lugar vai ser mais quente. A altitude, né, é justamente que a gente também já citou um pouco aqui quando falamos em pressão atmosférica. Então, quanto mais alta a altitude, o lugar será mais frio, tá? Quanto menor a altitude, o lugar será mais quente, tá? Maritimidade e continentalidade é justamente falando referente aos fluxos de água, né? Os fluxos de água eles vão exercer aí uma influência sobre o clima do lugar. E aí a gente entra sobre maritimidade. A maritimidade é o seguinte: vai ser um local onde aí o fluxo de água, né, pode ser aí a área
litorânea, a água vai exercer esse regulador da temperatura. Então ela vai fazer trocas, né, com o continente e a água. Então essa regulação vai fazer com que os dias eles não sejam tão quentes e as noites não sejam tão frias, tá? E aí eu vou ter uma amplitude térmica não tão grande. A amplitude térmica, tá? Só pra gente lembrar aí, é a diferença, tá? Em relação à temperatura. Já na continentalidade é quando eu não tenho a influência aí de um fluxo de água, ou seja, são áreas mais distantes, no caso aí do litoral, por exemplo. E aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma amplitude térmica muito alta, porque eu vou ter dias muito quentes e as noites muito frias, né? Por exemplo, se a gente citar interiores do nosso estado, né, que são muito frios à noite, mas durante o dia são muito quentes. É porque, está ocorrendo continentalidade, né? Quando você chega aqui em João Pessoa, por exemplo, você não tem noites tão frias nem dias tão quentes, porque o mar está exercendo aí a maritimidade, tá? Os desertos também entram aqui na questão da continentalidade. Eu tenho dias muito quentes e aí as noites, né, chegando a 0 graus Celsius, tá? Isso aí é maritimidade e continentalidade. Correntes marítimas, tá? São blocos de água, que aí é interessante porque ela vai ter características, né, principalmente características de temperatura do lugar que ela se origina. Então, se essa corrente marítima, ela veio de um local aí como os polos, então essa corrente marítima será fria. Se ela veio de lugares, né, quentes, vai ser uma corrente marítima quente, tá? Porque nós temos dois tipos, correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes. E elas também vão exercer aí uma influência sobre o clima, ok? E para finalizar, a gente fala sobre as massas de ar, né, que são grandes blocos de ar aí, que também vão ter características de acordo com o lugar que ela se origina, né? Então, as massas de ar tidas como equatoriais, elas vieram, né, de lugares onde eu vou ter o clima equatorial. Massas de ar aí que vieram chamadas de massas de ar tropicais, é uma característica de um lugar que tem um clima tropical, né? As massas polares, então elas se originaram lá nos polos, tá? Então massas de ar, né? Grandes porções de ar aí que vão ter características de acordo com o lugar que ela se originou. Então é isso aí, sexto ano, olha só, a gente finalizou, né, esse trabalho aí sobre elementos e fatores do clima, né? A influência que cada um exerce. Lembrando, os fatores, eles vão exercer influência. Os elementos, eles vão indicar, tá? O clima do lugar. E eu deixo para vocês uma atividade, tá? Que está nas páginas 232 até a página 234. Finalizamos aqui e tenham uma boa semana.